Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos. Meu nome é Wanderson, para quem não me conhece. Isso aí. Para quem não sabe, essa é a forma que nós do Celebrando a Recuperação nos cumprimentamos, né? Porque lá não tem títulos. Então você chega, você fala seu nome, então vamos fazer de novo? Né? Meu nome é Wanderson. Isso. Muito bom. Muito bom. Então, meus queridos, como eu estava falando, nós somos uns dos líderes aqui da igreja, lideramos o Ministério Conectar, né? Eu e a minha esposa, linda, que está ali. E, e também sou seminarista. Estou aí no último ano, graças a Deus, né? Estamos aí encerrando e Deus tem abençoado muito a nossa vida, né? E hoje nós vamos conversar um pouco dentro do tema da série, né, Caminho da Recuperação, nós vamos falar sobre iniciando a limpeza. E o interessante é que quando a gente pensa, né, em limpeza, não é só tirar a sujeira, mas também entra a organização. Porque muitas vezes você tem que vir primeiro organizar tudo, para depois você vir e, olha, agora sim, eu vou iniciar a limpeza, né? E então eu gostaria, nesse momento, de chamar aqui o Alexandre, que viesse aqui à frente. Ele vai dar um testemunho, tá bom? Um breve testemunho da forma como Deus tem trabalhado e agido na vida dele. Vem aqui, meu querido, fica à vontade. Só que antes eu gostaria de orar, tá bom? Nós vamos orar juntos, pedir a direção do Senhor para a palavra e que ela venha ao encontro, né? Ao encontro do nosso coração. Então, peço a você que feche seus olhos. Tente deixar agora tudo aquilo que de repente pode atrapalhar você de receber a palavra do Senhor. E vamos orar juntos. Pai amado, no nome santo de Jesus, nos colocamos aqui agora, Pai, diante do Senhor. Pedindo, ó Pai, primeiramente que o Senhor sonde os nossos corações. E que o Senhor, ó Deus, retire do nosso coração tudo aquilo que de repente possa impedir, ó Pai, o entendimento da Tua palavra, possa impedir, ó Deus, o nosso crescimento diante do que o Senhor tem para passar para nós. E pedimos também, ó Deus amado, que o Senhor esteja repreendendo, ó Pai, toda ação do inimigo, ó Deus, e não permitindo com que ele venha tirar a nossa atenção neste momento, ó Deus. Estamos aqui para te glorificar, estamos aqui, ó Deus, para adorar o teu nome e para ouvir a tua palavra, Pai. Pedimos assim que o Senhor esteja conosco e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Fica à vontade, querido. Olá, meu nome é Alexandre. Que bom que não precisou repetir. Bom, meus irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que para mim, além de me sentir honrado e subir aqui para dar mais um testemunho sobre o assunto que o Wanderson vai pregar, também tive que reunir muita coragem para isso, né? O coração está disparado aqui. Reunir muita coragem. Mas a gente vem aprendendo lá no caminho da recuperação que é necessário coragem para todos os passos. Talvez alguns precisem de um pouco mais de coragem, outros, não diria talvez menos, mas talvez uns para mais. Primeiro passo, que é sair da negação, né? Reconhecer o erro, reconhecer que precisa de tratamento, é preciso coragem para isso. Outro passo que precisa de muita coragem é revelar aquilo que aconteceu na vida da pessoa, né? E não é fácil fazer isso, não é fácil. Depois, outros passos que vêm para frente também é necessário muita coragem. Por exemplo, compartilhar é um dos últimos passos, que é o que a gente está fazendo aqui. A irmã Patrícia fez na semana passada, a irmã Vera falou também.
outros irmãos e irmãs fizeram isso nas mensagens anteriores e hoje eu. Então, preciso muita coragem, muito fundamental. Bom, eu nasci numa família cristã. E, na verdade, eu posso dizer que antes de eu nascer, eu já era posto em descanso nos braços do nosso Pai Eterno, do nosso Deus. Porque quando eu estava no ventre da minha mãe ainda, que está ali, minha mãe, o meu pai tocava piano para a gente, para mim e para os meus 2 irmãos mais novos que eu. Somos em 3 irmãos, eu sou o mais velho. Então, desde antes de eu nascer, eu já pertencia a uma família cristã. E eu tive essa formação até os 21 anos de idade. Hoje eu tenho 47 anos. Mas, a partir dos 21 anos, a partir dessa época, eu comecei a me afastar completamente do caminho do Senhor. Até que eu, como já falei, me afastei completamente. Esse afastamento de viver sobre a vontade de Deus me levou a um fundo de poço de pecado, né? E uma inanição assim, espiritual muito grande, muito profunda mesmo. E, inclusive, eu achei que eu fosse desfalecer, morrer. Existe na Bíblia o trecho de que Satanás está no mundo para roubar, matar e destruir. Eu sempre digo, quando surge o assunto, de que faltou apenas que eu morresse. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Graças a Deus. Decepcionei e feri as principais pessoas da minha vida, grandemente. E isso me levou a um sentimento de culpa muito grande mesmo. Mas o nosso Deus começou a operar um milagre na minha vida. Como eu já falei, muito embora eu tivesse sido invadido de um sentimento de culpa, Deus começou a trabalhar em mim e a tratar de mim, né? E eu costumo dizer, aprendi inclusive, que o tratamento de Deus é duro. Quando nós começamos a fazer esse ciclo do CR, o pastor Ricardo deu o testemunho dele lá, falou, olha, no final ele falou assim, fazer os passos do CR exige coragem, porque as pessoas são confrontadas. E muitas vezes a disciplina de Deus, ela vem muito em cima, muito carregada, mas ela é eficaz. E eu louvo a Deus por isso, né? Lá em Hebreus 12, de 10 a 13, diz o seguinte: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Eu conheci a nossa igreja e o pastor Ricardo me apresentou ao CR. E aí eu comecei a ter um primeiro contato com o CR o ano passado, mas interrompi e só esse ano que eu fiz o ciclo todo. O CR é um ministério muito importante, existente aqui na nossa igreja. E mais uma vez eu agradeço a Deus por isso. Me ajudou e tem me ajudado todos os dias a me manter firme na palavra de Deus, né?
é o CR que faz com que nós compartilhemos todas as coisas que nós precisamos compartilhar com outras pessoas. É o CR que nos ensina, através das experiências de outras pessoas, do que outras pessoas precisam tratar, sobre como que nós precisamos tratar aquilo que nós precisamos. E isso, para mim, foi um motivo de alegria, de contentamento e de toque do Espírito Santo, para que eu pudesse testemunhar desse assunto, iniciando a limpeza. Como eu falei, não é fácil confessar o pecado. Não é fácil enfrentar as pessoas, dizer para elas o que você fez, mas o CR ajuda. É claro que o ministério está sob a soberania do nosso Deus, é Ele quem instrui, tanto os líderes do CR, inicialmente o pastor Ricardo e a irmã Vera, e agora a Silvia e o César. É Deus quem instrui esses líderes e o ministério. Mas o CR ajuda em todos esses aspectos, e eu louvo a Deus mais uma vez por isso. O que aconteceu comigo? Eu fui resgatado do lamaçal do pecado, e com a orientação de Deus, eu confessei o meu pecado e pedi perdão. Pedi perdão a Deus, pedi perdão às pessoas que eu precisava. E nesse ponto, Deus me orientou ao que está escrito em Joel 12, aliás, Joel 2:12, a primeira parte. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Eu tive um primeiro contato com o CR, não fiz o ciclo, mas voltei para a igreja. Depois eu fiz todo o ciclo do CR e permaneci na igreja. Então eu voltei para a casa do nosso Pai. E eu agradeço a Deus mais uma vez por isso. Sempre agradecido, sempre. E com isso, com esse retorno à casa de Deus, ao caminho do Senhor, comecei a ter um entendimento correto do que é uma guerra espiritual. E Deus deu a condição de eu usar as primeiras armas espirituais, e as nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A gente vai aprendendo isso, e essas fortalezas, elas são malignas, mas elas são quebradas. Todas elas, desde que nós nos entreguemos. Nesse ponto, voltei-me ainda mais para o nosso Deus, fazendo exatamente o que o profeta Joel instruiu. Agora, o mesmo capítulo 2, de 12 a 16. Voltem, porém, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem os corações, rasguem o coração, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Deus arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Bom, essa entrega total da minha vida, eu confessando tudo que eu precisava confessar, me abrindo, rasgando o meu coração diante de Deus e das pessoas, produziu alguns frutos. A minha libertação, a minha cura, a minha restauração, mas o mais importante, na minha opinião, o novo nascimento, a salvação.
E o batismo da minha noiva, hoje, Mari, acabou de receber o certificado. A quem eu quero dizer publicamente que amo e que tenho certeza que muitas bênçãos de Deus nós ainda desfrutaremos, pois agora Ele é a base do nosso relacionamento e da nossa vida. Amém. Obrigado pelo silêncio. É assim que a gente termina. Começamos daquele jeito, com oi, eu sou o Alexandre, oi, eu sou o Wanderson. Obrigado pelo silêncio. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus esteja contigo, meu querido. Com você, com a Mari. Como eu te disse para vocês de manhã, se prepara, porque é o início de grandes bênçãos que Deus vai dar para vocês. O nosso tema, iniciando a limpeza. Estamos falando celebrando do caminho da recuperação. Às vezes a gente erra, né, pastor? Caminho da recuperação. E o caminho da recuperação, ele trata exatamente alguns pontos que nós precisamos recuperar. E aí eu pergunto, o que você precisa recuperar na sua vida? Existe uma lista extensa. Nós temos aí, vocês estão vendo, 30 pontos que precisam ser recuperados. São os mais usuais, digamos assim. Mas a lista é muito maior que essa. E todos nós sempre precisamos, em algum momento, tratar algum desses pontos que estão nessa lista. No Salmo 32, 1 e 2, diz o seguinte: como é feliz o homem que tem a sua desobediência perdoada e seus pecados cobertos. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre de más intenções em seu coração. Eu preciso abertamente examinar e confessar as minhas faltas a Deus, a mim mesmo e a alguém em quem eu confie. Queridos, todos nós precisamos de limpeza. Todos nós precisamos tratar os nossos pecados. Isso vale tanto para o pastor, para um líder, isso vale para quem já tem mais idade, já tem mais experiência, como também para o adolescente e para a criança. Não existe nenhum ser humano que não precise, em algum momento da sua vida, tratar um pecado, fazer uma limpeza. E muitas vezes, algo que nós fizemos causa em nós um remorso, causa em nós um sentimento de que, se pudéssemos, nós entraríamos lá no DeLorean, né? Lá de Volta para o Futuro, entraria no tempo, numa máquina do tempo, voltaria lá atrás e faria tudo diferente. Mas isso é possível? Não, não é possível. Quem sabe, com o avanço da tecnologia, um dia até seja, mas eu acho difícil. Mas não é possível. Não tem como a gente voltar atrás. Não tem como a gente voltar no tempo e resolver isso. E esse sentimento, ele acaba trazendo para nós intenções onde a gente tenta, muitas vezes, por nossas forças, resolver isso. Então, muitas vezes, movido de uma culpa por algo que você fez, que você gostaria de resolver, mas não tem como voltar no passado, você começa a ter atitudes de negação. Você nega, não foi culpa minha. Não, que isso, o que aconteceu eu não tive nada a ver, foi o acaso, ou fui induzido, ou até mesmo você reprime essa culpa dentro de você. Você não externa ela, você não coloca ela para fora. Ou, às vezes o que é até mais fácil, você culpa outras pessoas. Não, o culpado foi ele, o culpado foi ela, não fui eu. Eu não tenho culpa disso. Ou então você começa a dar desculpas. Não, veja bem, aconteceu isso por causa disso, e você vai inventando um monte de desculpas, vai inventando um monte de situações,
tentando com a sua força, com a sua energia, com sua sabedoria, que acha que tem muita, fugir da culpa. Mas, realmente, queridos, não tem como. Essa culpa vai trazer para você feridas, vai te trazer vícios, mau hábitos, vai te trazer muitos problemas, muitas situações em que você vai ter dificuldade na sua vida, no teu dia a dia. E eu gostaria que você pensasse comigo, por que eu preciso ficar livre da culpa? E eu quero que você pense comigo em cima de uma ilustração. Acho que vai ser mais fácil. Nós temos aqui um coração branquinho, puro, limpo, perfeito, sem nenhum machucado. E esse coraçãozinho aqui foi o jeito que Deus nos fez. Nós nascemos assim, sem culpa, sem pecado. Certo? Não, nós nascemos com pecado. A Bíblia fala que no ventre da nossa mãe, nós fomos concebidos em pecado. Mas até então, a gente ainda não tinha escorregado, não tínhamos cometido deslizes. E o nosso coração está bonitinho. E a gente começa a viver, a gente começa a passar os dias, aí, como sem perceber, primeiro machucado. Primeira dor. Primeiro remorso. Primeira culpa. E aí você vai passando, o tempo vai passando, e você não trata, e daqui a pouco, mais um. Mas você não trata, e continua, e esse mais um fica mais grave. Opa! O que eu fiz? O que isso causou para mim? Sabe por quê? A gente precisa ficar livre da culpa. Porque essa atitude, ela causa em nós feridas. Feridas nos nossos relacionamentos. Porque quem está ferido dessa forma, não consegue se relacionar de forma correta com as pessoas. Seja no relacionamento entre família, no relacionamento entre amigos, pessoas, no relacionamento com o cônjuge, com o filho, com o pai, é difícil. Alguém machucado, alguém ferido, conseguir se relacionar. E aí, nesse caso, o que a pessoa faz? Ela começa a ir atrás e procurar ajuda. E ótimo, é isso mesmo. E geralmente você tem mesmo que procurar ajuda. Só que você tem que procurar pessoas que não estejam feridas como você, para que você consiga reerguer. Muito bem. Só que a vida continua, ela não para e ela não espera você resolver algumas situações. E você, com aquele pedacinho machucado, você fala, não, vem para cá, fica aqui dentro. Eu não vou te perder. Só que a vida continua e daqui a pouco, mais um machucado. Mais uma ação errada, mais remorso e mais culpa vindo de tudo isso. E aí você começa a ficar preso ao passado. Você fica atolado no seu passado. E tudo que vem na tua mente é do passado. Opa, tirou mais um pedacinho. Provérbios 28:13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. É necessário confessar os pecados e abandonar esses pecados. Só que é o seguinte, querido, você de novo tenta pegar aquele pedacinho, aquela culpa, coloca aqui dentro, não, deixa aqui. Eu não vou desgrudar, eu vou resolver a situação. Então deixa aqui, uma hora eu resolvo isso. Está aqui. E num ato de desespero, onde você, por causa da culpa que você está sentindo do que você fez, você tenta se fechar e aí por fim você não consegue mais enxergar o seu futuro. E aí você vai fechando o seu coração. Você vai fechando ele. De forma que não, deixa eu prender aqui dentro, deixar bem seguro aqui os pedaços que quebraram. E quando menos você espera,
Quanto menos você imagina, você está com seu coração todo amassado, todo amarrotado, pequeno, estrangulado. E a visão que você precisa enxergar do futuro, ela está prejudicada e você não consegue mais olhar para o futuro. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Deus tem o melhor para você. Só que com o coração assim, todo machucado, todo arrebentado, rasgado, é difícil você conseguir realizar os planos de Deus para a sua vida. Então eu gostaria que você agora junto comigo pensasse, como que eu posso ficar espiritualmente limpo dessa culpa? Como que eu posso voltar novamente a ter aquele coração bonito, a ter aquele coração limpo, livre de culpas, livre de remorsos, livre de problemas? E esse é o foco do caminho da recuperação. Ele existe exatamente para poder ajudar você a trabalhar isso e trazer novamente uma condição melhor de vida para você. E quando nós pensamos, como que eu posso ficar espiritualmente limpo? A primeira coisa que nós precisamos fazer é um inventário moral. Em outras palavras, nós precisamos relacionar, fazer uma lista, apontar tudo que deu errado, tudo aquilo que você sente de culpa, e você precisa voltar para você mesmo e perguntar, o que eu fiz de errado? O que deu de errado? O que eu tenho de culpa? O que me faz sentir tanto arrependimento? Ou até mesmo, o que foi que tem causado, o que é que está causando tanto remorso no meu coração? Ao ponto de eu ter que amassar ele todo, fechar, me proteger. Isso significa, queridos, que é importante nós listarmos. A partir do momento que você começa a listar, a partir do momento que você começa a pontuar aquilo que te magoou, aquilo que te entristeceu, aquilo que de repente te causa remorso e que muitas vezes faz com que você sinta dores, sinta medo, sinta desespero e outras coisas mais que podem te levar naquela lista que nós vimos no início. Quando você começa a colocar isso diante de Deus, e lá em Lamentações 3:40 diz, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Você está começando uma limpeza espiritual, é o primeiro passo. Lista, relaciona. Quando você fez isso, agora eu sei, eu tenho listado aqui o que eu preciso cuidar, eu tenho listado aqui o que eu preciso tratar. Você passa para quê? Você passa para um ponto muito importante, que às vezes te ajuda até a lembrar de algumas coisas que você não pôs na lista no início. Você precisa assumir a responsabilidade dos seus erros. Para de ficar com aquela situação de colocar a culpa nos outros, de transferir a culpa para os outros, ou de inventar desculpa. Não, assuma a responsabilidade. Quando nós lemos lá em Provérbios 20:27, o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Queridos, nós somos inteligentes, nós somos conscientes. Então nós precisamos ser verdadeiros e assumir a responsabilidade quando a gente erra. Errou, assuma a responsabilidade. Chega e fala, olha, eu errei. E quando você estiver fazendo ali a sua lista, o seu inventário, coloque tudo de verdade. Não deixa nada oculto não, porque uma hora você vai ter que mexer nisso, você vai ter que trabalhar com isso. Só que ainda pensando
em como ficar espiritualmente limpo, um outro passo seria chegar para Deus. Agora, uma vez que você tem a lista, uma vez que você assumiu a responsabilidade daquelas ações, você precisa olhar para o Pai e falar: Pai, me perdoa. Peça perdão a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês conseguem entender isso, como é profundo? Ele não só perdoa, mas Ele também purifica. Purifica de toda injustiça. E quando você vai pedir perdão para Deus, primeiro, não esconda nada. Não esconda nada. A gente acabou de falar de responsabilidade, né? De você se responsabilizar pelos erros. Seja responsável, né? Liste de verdade e tal, mas então, também não esconda nada de Deus. Aí você vai virar e vai falar assim para mim: Wanderson, legal, mas Deus conhece tudo, não conhece? Sim, Ele sabe de tudo, sabe. Então não tem como esconder. Então por que você tenta esconder? É bem isso, não tem como esconder. Você sabe que não dá para esconder. E você tenta esconder de Deus. Você tenta arrumar desculpas. Por quê? Não faça barganha com Deus. Não chega para Deus e fala: Deus, olha, se o Senhor me perdoar, eu sei que a igreja está passando por campanha, aí vamos fazer o seguinte: se o Senhor me perdoar, eu vou doar 10 mil para a igreja. Aí o pastor Eliezer falar: glória a Deus. Não faça barganha com Deus. Não faça barganha. Não suborne Deus. Senhor, se o Senhor me perdoar, eu vou entrar para o Ministério Conectar, eu vou trabalhar ali junto com a Michele na Libras, eu vou fazer um monte de coisa na sua igreja, vou lá ajudar o CR, que a Silvia está precisando de gente lá, vou lá estar com ela também. Não faça isso. Sabe o que você precisa fazer quando você pede perdão para Deus? Crer somente. Crer que Deus vai te perdoar. Isaías 1,18. Pois mais profundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Olha só que perfeição do nosso Deus. E Ele exige da gente o quê para poder ser perdoado? Crer. Creia. Simplesmente creia. Chega para Deus, abra teu coração, coloca diante dele a sua lista, fala: Pai, errei aqui, me perdoa. Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Por quê? Porque você foi sincero. Porque você realmente abriu o seu coração e creu naquilo que Deus tem para você. Agora, existe dentro do CR uma parte de reparação. E você precisa continuar os passos, continuar o caminho, continuar a tua caminhada. E, queridos, é um processo. E nesse processo você precisa admitir a falta que você cometeu contra outras pessoas. Você precisa admitir, você precisa chegar para a pessoa que de repente você ofendeu, porque lembra que o seu coração está todo machucado? Coração machucado prejudica os seus relacionamentos. Então, com certeza, você também machucou outras pessoas. Você também magoou outras pessoas. E você precisa, nesse momento, olhar para essa pessoa e falar: olha, eu já pedi perdão para Deus. Eu já coloquei essa falta que eu cometi contigo diante do Senhor. Agora eu peço que você me perdoe. Eu errei com você aqui. Me perdoe. É fácil? Não, não é fácil. Mas quando você está caminhando com Deus e está seguindo esse passo, e quando você pede perdão, queridos, quando a gente coloca algo diante de Deus e pede perdão,
a gente sente assim, tirando um peso das nossas costas. A gente se sente livre. Ah, mas está tudo resolvido? Não, tem a consequência. A consequência do pecado está ali, a consequência do problema, da situação está ali. Não tem como. Você vai ter que viver a consequência. Mas você não vive mais a culpa, porque você pediu perdão a Deus. E crendo, você sente no teu coração que Deus te perdoa. E Tiago 5,16 fala uma coisa muito interessante. Confessem as suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Quando a gente pensa em pecado, a gente entende o seguinte: não, eu pedi perdão para Deus, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas a Bíblia está falando de cura. Quem precisa ser curado? A gente. A primeira atitude que nós tivemos foi de chegar para Deus: Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoou, Ele te perdoou. Agora é hora de você buscar a sua cura. E a palavra de Deus diz que nós precisamos confessar uns aos outros para que sejamos curados. E o CR tem isso uma coisa muito forte. Então o CR tem a imagem do padrinho, tem a imagem da madrinha. Para quê? Para que você tenha a liberdade, para essa pessoa que você escolheu, de abrir o seu coração e confessar para ela os seus problemas, as suas faltas. E quando você faz isso, quando você admite o que aconteceu diante de Deus e diante de uma pessoa que você confia, de um pastor, de alguém que é sempre indicado ali pelo caminho da recuperação para que você busque. Quando você faz isso e se permite abrir o teu coração, se permite falar daquilo que está muitas vezes te sufocando, você começa a sentir cura, você começa a sentir libertação. Isso é libertador. E você deve procurar alguém que você confie, alguém que é indicado, um pastor, um líder, o líder do seu ministério, mas procure alguém de confiança. Não vá fazer CR e de repente procurar alguém que não é do CR ou que não faz parte da igreja. Um amigo, nossa, é muito meu amigo. Cuidado, queridos. Cuidado, porque de repente pode colocar tudo a perder. Agora, você vai perceber que parte dessa cura vai refletir no seu relacionamento com as pessoas. Porque quando você começa a pegar e você começa a tratar esse problema, tratar essa culpa, colocar diante de Deus, colocar diante de uma pessoa, pedir ajuda, né? Ali você vai compartilhar, vai falar das suas falhas, vocês vão orar juntos, a pessoa vai te acompanhar. Você, além daquela leveza do pecado, você vai começar a sentir a leveza da cura. Amém? A cura, ela começa a fazer parte da tua vida e começa a liberar sobre a tua vida muitas bênçãos, muitas coisas. Mas sabe o que acontece com muitas pessoas? Mesmo depois que passa por todo esse processo, vira e fala: eu não me perdoo. Eu não me perdoo. Tudo bem, eu entendi, eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso pedir perdão à pessoa que de repente eu magoei pela situação que eu causei, eu preciso falar com alguém, eu preciso ali abrir meu coração para que eu receba a cura, só que é o seguinte: eu não me perdoo. Nossa, o que eu fiz não tem perdão, eu não me perdoo. Quando a gente olha para Romanos 3, 23, ele começa: sim, todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu querido, fique em paz, porque todos nós pecamos. Eu pequei. E eu peco constantemente. Eu preciso estar diante do altar do Senhor: Senhor, me perdoa. Não existe ninguém na face da terra que não tenha pecado, que não tenha errado. Agora, a diferença está em como você vai tratar isso na sua vida. O que acontece quando nós damos esse passo importante? Muitas coisas acontecem. Primeiro, Deus te perdoa de forma instantânea.
é um livramento instantâneo de Deus mesmo para a tua vida. E é um livramento, assim como fala no versículo, porque você começa a ler lá o 24, ele fala assim, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça salvadora, ele te alcança. Além de te dar a salvação, a graça tem o poder também de te empoderar para não pecar. E isso não é apenas em uma parte, é completo. Porque Deus faz as coisas completas. Deus age de forma completa. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí o seu coraçãozinho está todo lá, todo amassado, todo apertado. E você decidiu passar por esses caminhos. Então você pegou lá e você decidiu, não, eu vou fazer a minha lista. Fiz a minha lista. E aí agora eu vou pegar também e vou fazer o quê? Eu vou pedir perdão para Deus. Aí você pede perdão. E o seu coração está ali, ó, começando a ser curado. Seu coração está ali, ó, começando a mudar. Você vai, procura alguém, confessa seus pecados. Você chega para a pessoa que você ofendeu, você fala, você comenta, você pede perdão para ela também, e o seu coração está ali, ó, ele começa a se moldar novamente. E quando você recebe o perdão de Deus, você se coloca diante do Senhor, você faz todos esses passos, você busca Deus intensamente, o seu coração, ele vai se montando. E Deus permite com que ele de novo fique inteiro. Você novamente tem um coração inteiro, sem machucado, sem culpa, sem nada te ferindo, sem nada te machucando. Mas toma cuidado, porque senão ele pode novamente se machucar. Dentro disso, meus queridos, partindo para a conclusão, eu quero fazer um apelo para o seu coração. Muitas vezes a gente acha que esse tipo de tratamento, ou que esse tipo de ação, procurar o CR, sabe, o caminho da recuperação, muitas vezes a gente acha que isso não é para a gente, isso é para os outros. Só que na verdade isso é para todos nós. Eu com a minha esposa, nós estamos indo aí, acho que já para o 5º ciclo. E está rodando e a gente está lá. E agora nós estamos ajudando também a Silvia ali, então a gente está sempre envolvido. E tem feito um bem enorme para a gente a cada ciclo. Já fizemos vários e ainda estamos sendo abençoados. Eu, em particular, cresci muito, aprendi muito. Tivemos o testemunho aqui do Alexandre. Nasceu no lar evangélico, nasceu ali com o pai cantando, né? Tocando no piano para ele, ouvindo a palavra de Deus, mas se desviou. Só que ele chegou num determinado momento. Ele voltou para o caminho do Senhor. Então a primeira coisa que eu gostaria de apelar ao seu coração, se você sente que você precisa voltar para o caminho do Senhor, que você tome essa decisão agora. Lembrando que não existe nada que Deus não possa fazer com um coraçãozinho machucado. Olha aqui, ó, Ele restaura. Ele restaura, Ele traz de volta. Você quer isso para a sua vida? Você quer de novo ter um coração perfeito? Se coloque diante do Senhor. Volte para Cristo. Volte para o Senhor. Se tem no nosso meio alguém que ainda não conhece, não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este também é o momento. Você também pode tomar essa decisão agora no seu coração e deixar Deus agir de forma transformadora na tua vida. Não é nenhum efeito mágico, queridos, não significa que nunca mais você vai ter problema, nunca mais nada de ruim vai acontecer. Não, acontece. Sim, acontece. Mas como nós lemos, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E esses planos maravilhosos para a sua vida, eles só podem acontecer. Os planos de Deus só podem
acontecer na sua vida se você tiver um coração inteiro diante do Senhor, sem culpa, sem mágoas, sem ressentimentos. Tome a decisão por iniciar essa limpeza. Eu não vou pedir para você se manifestar. Eu vou pedir apenas para que você seja sincero com você mesmo, porque Deus, Ele sabe exatamente o que está se passando no seu coração. Então feche seus olhos agora onde você está. Feche seus olhos e faça uma oração. Se colocando diante do Senhor e falando: Senhor, eu quero voltar, ó Deus, para os teus braços. Eu quero voltar, Pai, para o Senhor. Eu quero que o Senhor, ó Deus, realmente faça em mim uma limpeza, e inicie essa limpeza hoje, e me prepare, papai, para estar, ó Deus, ali realmente trabalhando, dia a dia, aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. E eu quero mais, ó Deus, eu quero que o Senhor faça tudo o que o Senhor tiver planejado na minha vida. Se você também quer orar, ore agora. Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador na minha vida. Eu reconheço o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por mim. Eu reconheço que Ele morreu naquela cruz em favor dos meus pecados. Era para que eu estivesse lá, mas Ele foi no meu lugar. Eu reconheço isso. Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, eu creio, Deus, que a Tua palavra, ela nunca volta vazia, porque ela mesma diz isso. E eu creio, Pai amado, que o nosso coração, ele se alegra, Pai, quando nós ouvimos as verdades do Senhor. E quando, ó Deus, nós nos colocamos de verdade diante do Senhor, o Senhor também se alegra com a nossa atitude. E agora, Pai amado, nós estamos aqui, diante do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor venha tratar ao nosso coração tudo aquilo que precisa ser tratado, Pai. Se é algo, ó Deus, que a nossa mente não se lembra, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, repreendendo o espírito de esquecimento e trazendo na nossa mente agora tudo que precisa ser lembrado, Pai. Nos mostra, Deus, nos mostra, Pai, aquilo que precisa ser colocado diante do Senhor, aquilo que precisa ser pedido perdão, aquilo que precisa ser confessado um ao outro, aquilo que precisa, Deus, muitas vezes chegar para o meu irmão e pedir perdão a ele, Pai. Que o Senhor traga isso à nossa mente, que o Senhor inicie nessa noite uma limpeza profunda no coração de cada um que está aqui na Tua casa e que está nos assistindo neste momento, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos que o Senhor faça maravilhas, ó Deus, na nossa vida e no nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, onde nós sabemos que tem muitos espalhados aí pela terra que não tem mais essa liberdade, e ainda nós temos, e te louvamos por isso. Obrigado. E que, ó Pai amado, a Tua graça seja derramada sobre nós, e que o Senhor esteja sempre nos abençoando e nos conduzindo conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração, e eu faço em nome de Jesus. Amém. Se você, meu querido, tomou uma decisão, na frente da tua cadeira tem um cartãozinho. Você pode, igual esse daqui, ó, você pode anotar a decisão que você está tomando. Anota aqui a decisão que você está tomando, pega uma parte, fica com você, e a outra você pode deixar na recepção, que a igreja vai entrar em contato contigo. Vai entrar em contato com você e vai te dar toda a assistência que você precisa. Mas não deixe de fazer isso hoje. Amém? Deus abençoe.